TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 11 de março de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Eu vou pedir licença, a devida licença aos nossos amigos telespectadores para oferecer o programa de hoje às vítimas do novo coronavírus, o vírus que provoca a Covid-19, essa doença inventada pelos chineses, e também a memória de meu pai. Há um ano ele partiu. E a doença que matou meu pai mata em média, nos últimos 10 anos no Brasil, 280 mil pessoas. Doenças respiratórias. Foi esta que motivou a morte do meu pai. 11 horas e 15 minutos, estamos começando então o programa. Eu vou apresentar aqui no primeiro bloco a Loura Vendedora. Lembram dela? Ela está de volta. Na verdade, o nome dela verdadeiro é Darcy Silva, presidente. Agora eu não sei como é que vai ser, porque ela já não está morando mais no Acre, então não pode mais ser presidente da Associação de Mulheres do Acre, a AMACRE, né? AMACRE. Está morando no momento em Rondônia, em Porto Velho, é isso? Na capital rondoniense. E vim aqui falar não sobre a luta das mulheres. Aliás, se ela puder, se ela quiser, pode falar também. Mas em um outro problema desta feita particular. Ela se diz vítima de uma armação envolvendo membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Justiça. Olha que tripé. Que país é este, hein? Que país é este? No segundo bloco, eu vou conversar com o meu amigo Edson Paiva, ex-jogador de futebol, foi um dos melhores do salão, principalmente. Se quisesse, teria brilhado também no futebol de campo, mas preferiu dedicar-se mais ao futsal. A época era futebol de salão, né? A época não, o Edson não é tão antigo, não. Eu acho que ele fez esse intermediário entre o futebol de salão e o futsal. E é funcionário público, bem-sucedido, do Tribunal Regional Eleitoral, mas não se acomoda, é um investidor também. Ano passado ele teve a coragem de fazer um grande investimento, não apenas com o dinheiro dele, mas teve que recorrer também às instituições financeiras, fez um grande investimento para gerar emprego e renda aqui no nosso estado e representar a escola do Flamengo aqui, como se fosse uma franquia, na verdade é uma franquia. E lá funcionam duas coisas ao mesmo tempo, né? O centro de formação de jogadores, dele, que leva o próprio nome dele, e a escola Flamengo. Ele acaba de ser, ele está sorridente apesar de tudo, né? Dessas complicações aí pela Covid-19, abre hoje, fecha amanhã, vai abrir, não vai, fecha, não fecha, enfim, aquela indecisão. Mesmo assim, ele já está colhendo frutos. 2 jogadores, né, Edson? Já foram reconhecidos pelo Flamengo. Pode começar aí uma nova fase na vida dessas crianças. São crianças ainda. Tá? A gente vai contar isso em detalhes daqui a pouquinho. E aí, no último bloco, nós vamos falar sobre o sindicalismo. Volto a receber aqui a professora Rosana Nascimento, já conhecida nossa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre, o SINTEAC. E vem mais bronca aí nessas negociações com o governo do Acre e também com a Prefeitura do Rio Branco e outras prefeituras do interior do Acre. 11h18, com apoio do Arasuper, que juntamente com o Aramix compõem a melhor, a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Eu tenho o prazer de voltar a conversar pela primeira vez este ano com a Loura Vendedora. Seja bem-vinda. Obrigada. Só tenho a agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus. E a TV Rio Branco, claro, também. Eu digo sempre que a TV Rio Branco ela está sempre apta a atender a todo e qualquer cidadão que precisa, que tem algo para divulgar como hoje. Lamentavelmente, eu não posso negar, Muniz, que eu estou triste.
sabe? É uma denúncia gravíssima. Eu fui vítima, lamentavelmente, de membros que envolvem o próprio Ministério Público do Estado do Acre. Lamentavelmente, não posso generalizar, porque existem pessoas boas, em todo local existe o má profissional e existe o bom profissional, não é verdade? Com certeza. Então, eu fui vítima da vara da comarca de Senador Guilmard, eu fui vítima da Defensoria Pública pelo próprio defensor que estaria me representando naquele local, em Senador Guilmard. Lamentavelmente, eu digo que foi um complô contra mim, com o objetivo, eu creio, de me prejudicar totalmente, até me colocar em um presídio porque apenas eu fui vítima em um processo, vítima, que eu posso afirmar que eu fui vítima, eu tenho como comprovar isso. E assim, na hora que eu teria que me explicar na justiça, dia 17 de março, teria uma audiência, e eu estive na vara da comarca Senador Guilmard. Vamos só dar uma pausinha, vamos começar lá da outra história. O que motivou a sua ida, então, à comarca, à audiência? Como eu falei, eu fui vítima de uma situação, Muniz, que na verdade eu não gostaria nem de expor essa situação, porque assim, é constrangedor para mim, sabe? É muito constrangedor, porque envolve a pessoa que eu mais amo na face dessa terra, e eu gostaria de nem, sabe? Infelizmente, eu não queria tocar nesse assunto, mas eu fui vítima, né, de uma irmã, que lamentavelmente, que envolveu a minha mãe. E foi parar na justiça. Um caso de família que normalmente é resolvido lá na própria casa, eu digo que lavando a roupa suja em casa, foi parar na justiça. A pessoa que eu mais amo, Muniz, é minha mãe. Então, assim, na hora que eu cheguei até a justiça, eu peço perdão, mas na hora que eu cheguei na vara da comarca Senador Guilmard, eu fui lá para tentar ser ouvida, para tentar me explicar, porque eu creio que todo mundo tem o direito de se defender. Claro. Na verdade, minha mãe esteve, Muniz, naquele local. Minha mãe saiu chorando daquele local e disse, quando ela saiu da sala, ela saiu chorando, me abraçou e disse assim, eu pedi o juiz para retirar a queixa e ele disse que não ia retirar. Sabe, minha mãe saiu chorando, dizendo que pediu o juiz para mim ver, o juiz não deixou. E a minha mãe está sofrendo, minha mãe entrou em depressão, Muniz. Minha mãe entrou em depressão, por quê? Porque, assim, não foi ela que fez, ela é idosa. Ela simplesmente foi levada para uma delegacia onde a minha irmã armou contra mim. Ela tem quantos anos? A minha mãe tem 75 anos. Ela não sabe nem o que está acontecendo. Ela foi induzida, então? Não, na verdade, ela não sabe nem o que está acontecendo, na verdade, direito. Está sendo usada. Ela foi usada. A minha irmã, ela usou a minha mãe como um instrumento para me afetar. Mas aí envolve questão financeira também, é isso? Olha, na verdade, assim, para minha surpresa, eu fiquei completamente surpresa quando eu vi um oficial de justiça me ligou dizendo que tinha um documento para me entregar. E quando eu atendi ele, quando ele chegou, ele falou que era uma medida protetiva que estava afastando a pessoa que eu mais amo de mim. Afastando a senhora da sua mãe. Então, assim, naquele dia eu entrei em contato com a Defensoria, logo de início, em janeiro de 2020. A Defensoria Pública, naquele momento, atendeu minha solicitação, encaminhou junto aos autos, mídias, fotos, o Ministério Público, o representante, essa pessoa a qual está envolvido hoje nessa ata, que foi lavrada de forma, como que eu digo, uma ata que foi lavrada com declarações falsas. De forma indevida. Com declarações falsas. O mesmo promotor na época, forjado, o mesmo promotor na época, ouviu minha mãe, entendeu não haver crime, solicitou o arquivamento do processo na minha frente, que eu vi. Sim. Ele disse, eu estou solicitando o arquivamento do processo. Quando chegou no dia da audiência, 17 de março, o complô já estava armado contra mim. Eu estive na vara, ele estava lá, o promotor, no dia. O representante do Ministério Público, estava juiz, promotor, o defensor público. Eu fiquei aguardando lá fora e minha mãe entrou. Eles ouviram a minha mãe saiu chorando, como eu falei, correu, me abraçou, dizendo que pediu o juiz para me ver. O juiz disse que não iria deixar.
E eu, naquela hora, eu não entendi nada. E, para minha surpresa, em 7/10/2020, eu pude constatar nos autos um termo de audiência preliminar dizendo que, em 17 de março de 2020, estando presente o meritíssimo juiz de direito, o titular daquela vara da comarca, senador Guilmar, estando presente o representante do Ministério Público, a promovida, no caso eu, Daci Silva da Gama, a promovente, a minha mãe, no caso, e diz assim, que foi declarada aberta a audiência, que o juiz deu ciência às partes, e que as partes disseram estar em pleno acordo com os procedimentos. Neto, por gentileza, coloca aí na tela. Este é o documento. Esse é o termo de audiência, olha lá, assinado pelo promotor de justiça, pelo juiz, pelo defensor, e a minha assinatura consta lá, dispensada. Não tem a minha assinatura, não tem a assinatura da minha mãe. E aí diz que nós dissemos que eu estava presente, que eu concordei com os procedimentos. Eu não concordei com nada, porque, em primeiro lugar, eu não estava lá. Né? Em primeiro lugar, eu não estava, essa audiência não ocorreu. O porquê que eu estou fazendo essa denúncia? Muniz, eu quero muito uma resposta do Ministério Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, não só para Daci Silva da Gama, mas para a sociedade, porque os cofres públicos foram afetados. Os cofres públicos pagaram por essa audiência. Essa audiência não ocorreu. Não há nada de graça, né? Essa audiência, ela não ocorreu. Os cofres públicos pagaram por ela. Gente, considerando que um promotor ganha 40 mil, praticamente, eu creio. Um juiz ganha na base de 33 a 36 mil. Um defensor ganha 20 mil, ainda tem o secretário do juiz e outro chega a 100 mil reais, que você divide por 30, sai a mais de 3 mil reais uma audiência dessa aí para os cofres públicos. Só um minutinho, gente. Lamentavelmente. A dona Daci não citou o nome de ninguém, e como ela não quer citar, a gente também não vai forçar a barra. Até porque o objetivo nosso aqui e o dela não é escandalizar ninguém, não é colocar o nome de ninguém em xeque, apenas repor a verdade e que a justiça com o J maiúsculo seja, de fato, isso, feita, aí, não é isso? Muniz, olha, aí dia 11, como eu gostaria, essa é a segunda audiência. Teria essa segunda audiência que, como eu falei, eu fui totalmente prejudicada por esse magistrado, o titular da vara da comarca, senador Guilmar. Na sua opinião, quem lhe prejudicou mais, o promotor, o juiz ou o defensor? Ambos. Ou a sua irmã? Não, eu acho que é a justiça. Porque se a minha mãe... Não, mas se a sua irmã não tivesse... Não, a minha irmã, eu até entendo que ela tenha raiva de mim, ela não gosta de mim. É o direito dela de não gostar de mim. Sabe? Ela tem inveja de mim por muitas coisas. Então, assim... Mas, assim, no dia que a minha mãe foi lá, o pedido da minha mãe teria que ter sido atendido. Se a minha mãe saiu chorando, dizendo que pediu o juiz para me ver, o juiz disse que não ia deixar. Sabe, que não retiraria a queixa. Minha mãe saiu de lá até hoje, minha mãe está sofrendo. É que tem alguns procedimentos na tramitação de um processo, depois que chega na mão do Ministério Público, a ação não é mais de quem o provocou. Pois é, a mas ação aí... é do Ministério Público. Aí, Muniz... Aí cabe a ele a decisão, nesse caso... Aí, olha, continuando, aquele termo de audiência lá, de audiência por videoconferência, seria dia 11/12/2020. Vim só para essa audiência na comarca senador Guilmar. Ao chegar, o meu telefone tocou. Você estava em Porto Velho? Estava em Porto Velho. O defensor público me ligou. Na hora que ele me ligou, eu falei para ele que a partir daquele dia, de 11/12/2020, ele não seria mais meu defensor público. Por quê? Não teria como ele continuar no meu caso. Ele perguntou pelo qual motivo. Eu falei, doutor, o senhor é mais do que conhecedor. O senhor assinou um documento, uma declaração... um termo de audiência com declarações falsas, afirmando estar me acompanhando, o que não ocorreu. Ele não estava lá? Não, ele estava, mas eu não estava. Eu não adentrei na sala. Não houve audiência. Eu não estive na sala. Então, o termo de audiência diz que eu estava na sala, que eu concordei com os procedimentos, que a minha oitiva foi dispensada, que a minha assinatura... E a sua assinatura? Não tem, disseram. Então, assim, Muniz, o que eu fiquei triste é de ver... Mas aí é um contrassenso, quer dizer, eles afirmam que a senhora esteve presente. Mas não tem minha assinatura. Que esteve na audiência e não tem a assinatura. E diz que foi dispensada a assinatura. Dispensaram, eles falaram. Mas, claro, não houve, eu não estava lá. Então, o que me deixa triste, Muniz, é isso. É em ver, sabe, o próprio poder judiciário sendo usado. Tá, isso foi
em março do ano passado. Isso. Vai completar um ano. Aí o que aconteceu? Isso. O que aconteceu? Na audiência de 11/12 de 2020, em juízo... Em dezembro, outra audiência. Em dezembro. Na verdade, a primeira não houve. A primeira foi um termo que disseram que houve, mas não houve. Não houve para a senhora, para eles houve. Não, para mim não houve. Então, assim, eu falei para o juiz, naquele momento, em juízo, que a partir daquele dia o defensor público, Eufrásio Moraes, não seria mais meu defensor. E qual foi a reação dele? O juiz, ele emitiu, e pediu a substituição daquele defensor em juízo. Falei que eu estava sendo prejudicada, falei o que aconteceu no termo de audiência, que diz que eu estava presente, que eu não estava, a minha assinatura foi dispensada, que a minha oitiva foi dispensada, e que eu tenho o direito de dizer que eu não quero mais aquele defensor como meu defensor, porque a lei diz que eu tenho o direito de trocar, substituir ele. Então, foi pedido, o próprio juiz decidiu... pedir a substituição do defensor naquele ato, naquele momento da audiência, assim também como ele solicitou que fosse emitido uma certidão retificadora, dizendo que Daci Silva da Gama não esteve presente na sala de audiência em 17 de março de 2020, o que confirmou que verdadeiramente eu não estive presente. Então a justiça começou a ser feita. Começou a ser feita, e eu quero que o Tribunal de Justiça, Muniz, Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o próprio juiz já está respondendo. A senhora aguarda uma nova audiência, é isso? Eu aguardo, mas no momento eu estou solicitando, junto à Defensoria Pública do Estado do Acre, assim como eu solicitei em juízo a substituição do defensor, estou solicitando a suspeição ou até mesmo o impedimento do juiz, porque ele não pode mais continuar nesse caso. Ele assinou uma declaração falsa, então não tem como ele julgar-me. Não tem. Nós vamos conversar com a doutora Simone, que é a nova defensora pública geral, que é uma pessoa muito sensata, e muito séria, eu agradeço dedicada. porque, Muniz... Eu acredito que ela vai resolver isso da melhor forma Muniz, possível. olha, eu fico muito triste, como eu estou falando. Órgãos que deveriam estar em defesa da sociedade, sabe? Sabemos que a Defensoria ela tem esse dever. Eu não posso generalizar, não posso dizer assim, olha, a Defensoria fez. Foi um representante da Defensoria daquele local, não é? Da comarca Senador Guilmardi, assim também como o representante da vara titular da comarca Senador Guilmardi e o representante do Ministério Público naquele local, né? Do Ministério Público de Senador Guilmardi. Fique tranquilo, a justiça será feita. Eu espero que o Tribunal de Justiça, como eu estou agora mesmo, a lei diz, Muniz, que eu tenho o direito de solicitar o impedimento desse juiz nos autos. A partir de agora, eu já disse, eu não quero mais esse juiz como para que ele venha presidir, na verdade. Ele não pode mais presidir um processo que venha julgar-me. Porque o problema é comigo. Eu entendi que o problema é eu. Pronto, vai dar tudo certo. Então, assim também como eu vou solicitar junto ao Ministério Público a substituição do promotor de justiça, porque o promotor de justiça, de início, eu pedi o arquivamento do processo na minha frente. Olha só, pedi o arquivamento na minha frente, depois assinou uma declaração ou uma certidão, termo de audiência com declarações falsas, e em seguida, em julho, representou contra mim o mesmo promotor, que assinou a declaração falsa, representou contra mim. É difícil. Então não tem como ele continuar no meu caso também. Uma pessoa dessa não pode vir me acusar de nada, porque ele assinou a declaração falsa. Muito então, obrigado, dona Daci. Mais. Foi um prazer. Sucesso para a senhora e a justiça vai ser feita, tá bom? Eu espero mesmo. Agradeço mais uma vez a Deus em primeiro lugar. Agradeço a oportunidade, tá bom? Muito bem. E que seja feita a vontade de Deus, eu creio que Deus ele é fiel e vai dar tudo certo. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Edson Paiva. Ele tem um centro de treinamento, Cleva, o nome dele, e também é o representante do Flamengo aqui, né? Da Escola Flamengo, a franquia com a marca CRF. Até já.